Olá, eu me chamo Ana Elisa. Estou aqui para iniciarmos a apresentação do nosso trabalho da área de conhecimento de Química. Eu e meu grupo fazemos parte da turma de licenciatura em Biologia da UESC. Bem, do Polo de Brumado, da UAB. Nós iremos tentar apresentar um pouco, sobre ligações químicas, geometria molecular e reações químicas. Iremos tentar abordar estes conteúdos em forma de aula para que possa haver um bom compreendimento por parte de quem nos assistir. A área de conhecimento de Química é uma área muito importante, e nós tentamos abordar da melhor maneira possível. As apresentações vão seguir da seguinte maneira. Eu, Ana Elisa, vou falar sobre ligações químicas, iônicas, ligação covalente, ligação polar e ligação apolar. A segunda colega que irá apresentar o trabalho, vamos dar seguimento, será a colega Albany, na qual ela irá falar sobre geometria molecular. E a terceira colega que irá apresentar o trabalho será Andreina, que irá tentar abordar o assunto de reações químicas. Nós vamos tentar apresentar nosso trabalho de maneira que todos possam ter um bom compreendimento do conteúdo a ser apresentado. Então, vamos lá. Licenciatura em Biologia da UESC, do Polo de Brumado, e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente polar e apolar. Bem, eu vou falar um pouco sobre a ligação iônica. Para começar a falar sobre a ligação iônica, existe uma regrinha básica que chama-se regra do octeto. Essa regra diz que todos os átomos, para se estabilizar, eles querem 8 elétrons na sua última camada. A ligação iônica é a união de um metal mais um ametal. O metal, ele se encontra do lado esquerdo da tabela e o ametal do lado direito da tabela. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Por exemplo, nós temos o sódio. O sódio, ele possui um elétron na sua última camada. E eu vou dar o exemplo também do cloro. O cloro, ele possui 7 elétrons na sua última camada. Então, o cloro, para ficar com 8 elétrons, o sódio vai acabar dando o seu elétron para o cloro, para que o cloro fique então com 8 elétrons na sua última camada. Sendo assim, o sódio, por ele ter dado o seu elétron para o cloro, ele vai ficar positivo e o cloro negativo. Então aqui eles vão criar uma força de atração entre eles dois, que vai formar então o quê? O sal de cozinha, que é o NaCl, que é o sal de cozinha que nós conhecemos. Então esse é um exemplo de uma ligação iônica. Agora eu vou falar um pouco sobre ligação polar e apolar. As ligações podem ter polo positivo ou negativo, isso depende do átomo. Eu vou dar esse exemplo aqui de hidrogênio e hidrogênio. Nesse caso aqui, nós fazemos aquela pergunta: quem puxa mais elétron nessa ligação? Na verdade, é hidrogênio puxando hidrogênio. Então, não tem, eles têm, na verdade, a mesma eletronegatividade, porque não tem um polo que tenha força maior do que o outro. Portanto, essa ligação desses dois aqui vai ser, então, uma ligação apolar. Então, essa ligação é apolar. Já em outro exemplo, nós podemos dar aqui o hidrogênio e o cloro. Nessa situação aqui, o cloro ele é mais eletronegativo, ou seja, ele vai puxar os elétrons para perto dele. O cloro ele é parcialmente então negativo e o hidrogênio aqui parcialmente positivo.
Nesse sentido aqui, né, o cloro vai puxar mais. Então, nesse sentido aqui, vai ter uma ligação polar. Então, eu pude dar um pequeno exemplo para vocês de ligação polar e apolar e tentei explicar um pouco sobre ligações químicas. Agora eu vou falar um pouco sobre a ligação covalente. A ligação covalente, diferente da ligação iônica, nós percebemos que na ligação iônica, alguém dava um elétron e alguém recebia um elétron. Já na ligação covalente, existe o compartilhamento desses elétrons, ou seja, aqui na ligação covalente, eles vão compartilhar os elétrons entre si. Para dar um exemplo, eu vou dar o exemplo do cloro. Cloro e cloro. O cloro, ele possui 7 elétrons na sua última camada, né? Então, o que vai acontecer aqui? Para que cada um possa ficar com 8 elétrons, eles vão compartilhar esses elétrons entre si. Então, cada um vai acabar ficando com 8 elétrons. Eu vou dar um outro pequeno exemplo, que é o exemplo do oxigênio. Cada um tem 6 elétrons na sua última camada. O que vai acontecer aqui? Para que cada um aqui possa ficar com 8 elétrons, eles vão compartilhar esses elétrons aqui entre si. Então aqui eu pude dar um exemplo para vocês, 2 exemplos, na verdade, de ligação covalente. Lembrando que a ligação covalente é o compartilhamento dos elétrons. Eu me chamo Albany, sou aluno do curso de Licenciatura em Biologia da UESC do Polo de Brumado e vou apresentar um pouco sobre geometria molecular. Geometria molecular é o formato adotado por uma molécula, constituída por ligação covalente no plano espacial. Essa forma baseia-se na maneira de como os átomos que compõem a molécula devem se apresentar no formato de 2 átomos que estão dispostos em torno do átomo central. A geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos especialmente em uma molécula, pois pode assumir várias formas geométricas, dependendo dos átomos que a compõem. As principais classificações são linear, angular, trigonal, plana, piramidal e tetraédrica. Na forma linear, são formadas por moléculas diatômicas ou biatômicas, ou seja, quando possui 2 átomos. Na angular, é formada por 3 ou 4 nuvens na camada eletrônica. Na triangular, plana, formada por 3 nuvens na camada de valência. Na piramidal trigonal, é formada por 4 nuvens eletrônicas e 3 ligações químicas. Na tetraédrica, formada por 4 nuvens eletrônicas e 4 ligações químicas. Como exemplo, aqui nós podemos ver os tipos de geometria molecular. Na linear, ela possui um ângulo de 180 graus e tem como exemplo o gás clorídrico ou o dióxido de carbono. E na angular, ela tem um ângulo de 120 graus, que é o exemplo a água e o oxigênio. Na triangular plana ou triangular, é um ângulo de 120 graus, que é o exemplo o fosfogênio ou o ácido carbônico. E na piramidal triagonal, o ângulo dela é menor que 109,5 graus, como um exemplo a amônia. E na tetraédrica é um ângulo de 109,5 graus, que temos como exemplo o metano. Para fazer a geometria molecular, usa-se uma figura geométrica, que é formada quando imaginamos linhas retas unindo todos os núcleos dos átomos de uma molécula. Todas as moléculas diatômicas, ou seja, formadas por 2 átomos, são representadas por uma linha reta entre elas, ou seja, a geometria linear. Para saber sobre a geometria molecular, depende de alguns fatores fundamentais, como a quantidade de átomos e o número de nuvens eletrônicas presentes no átomo central da molécula.
Os tipos de geometria molecular, eles são classificados em polaridade, solubilidade, força intermolecular, dureza, ponto de fusão e o ponto de ebulição. A geometria molecular é a forma que demonstra como os átomos se dispõem numa molécula. Na teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência, eles correspondem aos pares de elétrons que participam das ligações químicas. A teoria e o modelo de repulsão de pares de elétrons no nível de valência é muito importante para a geometria da molécula. Por quê? Porque os pares eletrônicos da camada de valência, quer dizer, a última camada eletrônica do átomo central, formam as chamadas nuvens eletrônicas, as quais possuem propriedade de se repelirem. No entanto, a força de repulsão existente entre os átomos é pequena e por isso é incapaz de desfazer as ligações químicas das moléculas. Assim, os ângulos formados pela repulsão das nuvens eletrônicas conferem um tipo de geometria da molécula. Olá, eu me chamo Andreina e vou explicar um pouco sobre reações químicas para vocês. As reações químicas são interações entre átomos, eles se reagem quando se chocam, então formando outra substância, voltando ao seu estado original. Então, são forma entre reagentes e produtos, esses átomos não se destroem, eles só se transformam em outros. Dentro desses átomos, é possível perceber que, pela nossa identificação, temos a liberação de energia, ou então, que é forma de calor, luz, e nós temos também, dentre as identificações, a formação de gases, a coloração de gases, o cheiro, a mudança de coloração, nós temos a decomposição, a fermentação, tanto da cachaça quanto da cerveja, a decomposição de corpos de matéria orgânicas como maçã, frutas em geral. E os tipos de reações nós temos a síntese ou adição, que são as reações mais complexas entre substâncias. E também temos a análise e a decomposição, que dentre elas tem a prólise, que é a decomposição pelo calor, a fotólise, que é a decomposição pela luz solar, e a eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. Essas reações resultam em duas ou mais substâncias simples. Também temos a substituição, que é chamada de reação de deslocamento, onde é a substituição de uma molécula simples juntamente com a molécula composta. E temos também as reações compostas ou de dupla substituição, que é o quê? É quando duas reações permutam entre si, formando outras substâncias. E também temos as reações de oxirredução, que são oxidações que ocorrem com metais que têm tendência para ceder elétrons e não metais que recebem elétrons. Dentro deles, nós temos o exemplo do ferrugem, que com o passar do tempo ele vai se oxidando por conta do intemperismo e também por conta da umidade no local. E vale ressaltar também que as reações químicas ocorrem entre substâncias diferentes, que se permutam entre si, entre um reagente e um produto. O que temos exemplos sobre reações químicas são a processo de digestão, fabricação de alimentos, fabricação de remédios, medicamentos, extintor de incêndio e etc. E dentro das ligações químicas, nós temos a regra do octet, que é a busca por estabilidade iônica que justifica a realização de ligações entre os átomos, é exigida pela teoria do octet, proposta por Newton. Essa teoria afirma que a interação acontece para que o elemento adquira estabilidade de um gás nobre, ou seja, de 8 elétrons na camada de valência. Por isso, ele recebe ou compartilha elétrons da sua camada mais externa, realizando, portanto, ligações químicas do caráter iônico. Covalente ou metálico. Os gases nobres são os únicos átomos que já possuem elétrons na sua camada externa e por isso que pouco reagem com outros elementos. E aqui eu vou mostrar a vocês um pouco sobre o
diagrama de Pauling, e nós podemos usar ele muito bem na distribuição eletrônica dos átomos. Por exemplo, o enxofre, nós temos o quê? 16 átomos na sua camada de valência. Então, no caso, vai ficar no diagrama de Pauling, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4.